Olá, pessoal. Estamos aqui pós-votação da reforma tributária. Na verdade, algumas partes do texto ainda estão sendo votadas na Câmara dos Deputados, que segue depois para o Senado Federal. Isso pode ser visto como uma boa, uma má notícia, depende do ângulo. A boa é que nós estamos revisando o nosso sistema tributário. Estamos pedindo há décadas para que o governo faça uma reforma tributária, pois o nosso sistema tributário é extremamente complexo, visto até muitas vezes chamado de um manicômio tributário, onde mais de 46 normas tributárias são editadas, são lançadas diariamente no nosso país, fazendo com que 95% das empresas paguem impostos de forma errada e que tenham que buscar ressarcimentos ou recebam multas por ter pago a menos. Então nós sim precisamos fazer a reforma tributária, mas a parte ruim não da forma que ela está sendo conduzida. Ontem, os deputados receberam o texto da reforma, tiveram que lê-lo, interpretá-lo e votá-lo tudo no mesmo dia, ou por dizer, na mesma noite, porque era pouco antes das 9 da noite, quando veio um substitutivo ao texto original e a votação foi realizada em primeiro turno aprovada, e aprovada esta madrugada, né, às 2 e pouco da manhã, em segundo turno, com 375 votos favoráveis e 113 votos contrários. Isso nos causa muita preocupação, porque não foi possível nem interpretar o texto, nem saber exatamente o que está sendo alterado. E pior, muitas das decisões ficaram para a implementação da lei. Vão ter que ser feitos decretos, regulamentações, né, puxadinhos, como se diz na própria lei. Ou seja, estaremos à mercê daqueles que não votaram ontem, não puderam interpretar a lei, né, e receberam, mais um motivo de preocupação, 7 bilhões de reais em emendas nessa semana, apenas ontem 5 bilhões de reais, o que nos faz acreditar que esse foi um dos principais motivos para se aprovar um texto sem tempo para lê-lo, conhecê-lo, interpretá-lo e discuti-lo com a sociedade, que é o mais importante. Mas não percamos as esperanças. Existe ainda o Senado Federal que fará a interpretação e os ajustes necessários na lei antes de que ela seja colocada em vigor. Então, rogamos aqui, ontem rogamos aos deputados, hoje rogamos aos senadores que façam esse trabalho de análise completa, olhem para os setores do comércio, da indústria e dos serviços e não caiam em jabutis, em artimanhas, como a do artigo 20, que dá a condição de os estados e o Distrito Federal onerarem a produção primária e os produtos semi-manufaturados. O que significa isso? Mais tributação sobre o agro, mais tributação sobre o alimento que toca para todos os brasileiros. Muito obrigado.